Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que este é um diploma da maior importância para o futuro da região autónoma da Madeira. E é um diploma da maior importância porque é indispensável fazer um percurso de conferir credibilidade àquilo que é e que são as contas da região autónoma da Madeira. É preciso fazer um percurso de inverter, digamos assim, o tombo na credibilidade regional que aconteceu desde que se descobriu uma dívida oculta na região autónoma da Madeira. A região autónoma da Madeira não pode continuar com, ou melhor, os nossos parceiros internacionais e nacionais não podem continuar com a ideia que na região autónoma da Madeira se manipula as estatísticas, que se omite estatísticas para poder beneficiar do ponto de vista do equilíbrio democrático. E, portanto, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o que o Partido Socialista gostaria de ver era o Governo Regional a explicar e a introduzir uma estratégia que permita sossegar não só os madeirenses, mas também os nossos parceiros relativamente àquilo que é a produção estatística. E nós não dizemos isto por acaso. Dizemos isto porque, por exemplo, a 13 de abril de 2011, o Tribunal de Contas apresentou um relatório sobre os encargos assumidos e não pagos pela Administração Regional Direta da Madeira, relativos a 2009, no qual detectou um volume significativo de dívida que não tinha sido comunicado às autoridades nacionais e, sobretudo, às autoridades europeias, e que não tinha sido paga pela Administração Regional. Esse volume significativo de dívidas decorreu de empréstimos feitos à banca comercial para fazer obras que não foram pagos e que depois foram feitos no quadro dos acordos de regularização de dívida. Acordos de regularização de dívida que não foram comunicados nem à Administração Central nem ao Eurostat. E isto foi um problema significativo. Em maio desse mesmo ano, nesta Assembleia, foi produzido um relatório a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um relatório sobre a questão da dívida da Madeira. Relatório esse que teve uma conclusão, no mínimo, exótica, porque avançou que a dívida da região autónoma da Madeira não chegava aos 2.000 milhões de euros. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os outros partidos da oposição refutaram esta conclusão, na sequência do esforço que fizemos na Comissão de Inquérito, e lembraram que a dívida devia ascender a mais de 6.000 milhões de euros. Ora, nada disto foi tido em consideração pela Direção Regional de Estatística. E porquê que eu digo isto? É porque a Direção Regional de Estatística tem uma obrigação perante o Estado e perante o Eurostat, que é trimestralmente enviar para Lisboa e para a União Europeia aquilo que é o procedimento de déficits excessivos. E o procedimento de déficits excessivos é uma responsabilidade da Direção Regional de Estatística. E a Direção-Geral de Estatística não pode dizer que a Direção-Geral do Orçamento não lhe enviou a informação e, por isso, não deu essa informação. Porque, a 13 de abril, o Tribunal de Contas alertou por esta circunstância e, em maio desse mesmo ano, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e, em particular, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, lembrou também essa circunstância de haver dívida que não estava a ser restada. E, portanto, o que a Direção-Geral de Estatística tinha a obrigação de fazer era averiguar aquilo que era o relatório o relatório do Tribunal de Contas, no sentido de validar se aqueles encargos estavam ou não estavam a ser contabilizados, estavam ou não estavam a contar para o déficit, estavam ou não estavam neste procedimento de déficits excessivos. A Direção-Geral de Estatística não fez absolutamente nada. Mas pior, foi preciso esperar para setembro desse mesmo ano, abril a setembro, em que apenas o Instituto Nacional de Estatística tentou investigar esta matéria em conjunto com o Banco de Portugal, e só nessa altura é que toda a gente ficou com a sensação que, afinal, havia dívida escondida. Mas a verdade é que, desde abril desse ano, que todos na região autónoma da Madeira que têm responsabilidades, nomeadamente a Direção-Geral de Estatística, sabia desta matéria. A história depois disto é conhecida por todos. Nós fomos considerados uma ilha trapaceira pelo Financial Times, nós fomos considerados, ou Portugal foi considerado igual à Grécia, que escondeu dívida, pela maior parte dos países europeus, nós fomos considerados como uns verdadeiros malfeitores daquilo que são as opções da governação.
E isto afetou significativamente e afeta ainda significativamente a credibilidade da região, a credibilidade da economia e colocou em causa a própria competitividade das empresas que acabaram por ter que assumir um risco muito mais elevado para esta circunstância que se abateu sobre a Madeira. Digam a alguns empresários que na altura estava em curso com grandes negócios e que esses negócios não se fizeram porque o rating da Madeira foi por aí abaixo e porque a credibilidade da Madeira foi por aí abaixo. E, portanto, as consequências deste processo foram avassaladoras. E, por isso, o Governo português, no âmbito do Programa de Ajuda à Madeira, na sequência de uma carta enviada do Porto Santo pelo Sr. Dr. Alberto João Jardim, fez um plano de ajustamento económico e financeiro que o Dr. Alberto João Jardim assinou com o Sr. Secretário das Finanças, em que no seu ponto 46 diz de forma muito clara o seguinte, Sr. Presidente e Srs. Deputados: é preciso dar maior independência e maior isenção na produção de dados estatísticos da Direção Regional de Estatística. Isto é o que diz, em síntese, o ponto 46 do memorando. Ou seja, só se diz que é preciso mais independência e mais isenção se se confirmar que não há independência e não há isenção. E pasmem-se, meus caros deputados, é que o Presidente do Governo Regional e o Sr. Secretário-Geral das Finanças assinam isto. Portanto, o Sr. Presidente do Governo Regional e o Sr. Secretário das Finanças concordou, esteve de acordo que a Direção-Geral de Estatística não só não tinha independência, como não tinha isenção na produção estatística. E colocou e deixou colocar no seu ponto 46, coisa que ainda não foi retirado, portanto significa que ainda não está cumprido. E se lerem os diversos relatórios do Ministério das Finanças relativamente a esta matéria continua sem nenhuma informação. Portanto, percebe-se que é preciso fazer um esforço nesta questão. E, portanto, o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer, e este foi o enquadramento que justifica a apresentação desta proposta, o que o Partido Socialista quer é olhar para a frente. É criar a estratégia ou ajudar a criar a estratégia que permita que a Direção Regional de Estatística seja considerada uma entidade fidedigna, que a produção estatística seja considerada uma produção estatística séria, transparente e que reflita toda a realidade da região autónoma da Madeira e que não oculte dados, seja na dívida, seja no emprego, seja na produção de riqueza, seja nos indicadores diversos dos setores de atividade económica e social que nós temos na região autónoma da Madeira. E, portanto, o esforço que queremos fazer aqui nesta Assembleia e que esperamos ter o apoio da bancada do Partido Social Democrata é encontrar todos os mecanismos adequados e a estratégia adequada para assegurar que esta isenção está garantida e que não vamos voltar a ter o problema que tivemos no passado, que está ainda a provocar uma hecatombe económica e um descalabro social que não vale a pena dizer mais nada, porque todos nós sabemos em que medida que isto nos está a afetar. Muito obrigado.